Olá, tudo bem? Aqui estamos para mais uma reflexão, mais um comentário sobre um texto da Palavra de Deus e analisarmos aquilo que aprendemos através deste santo livro, a Bíblia Sagrada. Jesus, depois que ele foi crucificado, foi morto fisicamente, ressuscitou o terceiro dia, fez várias aparições aos seus discípulos em vários lugares, confirmando que ele havia ressuscitado realmente. E ele, nas suas últimas palavras, antes de ser recebido nos céus, antes de ser assunto ali nas praias da Galileia, junto aos seus discípulos, ele deixou uma ordem, ele deixou um mandamento. Lá em Marcos, no Evangelho de Marcos, capítulo 16, o último capítulo, versículo 15, as palavras de Jesus estão registradas, a ordem que ele deixou aos seus discípulos, a sua igreja na face da terra, dizendo: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Jesus mandou que a sua palavra, o Evangelho, os seus ensinamentos, fossem anunciados pelo mundo todo a todas as pessoas, E por que isso incomoda tanto? Eu quero ler dois versículos aqui no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 5. As autoridades de Jesus já havia morrido, já havia ressuscitado, já havia sido recebido nos céus, e os seus discípulos, obedecendo a ordem que eu acabei de citar para vocês, o de Jesus, o mandamento que ele deixou, ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. A pregação do Evangelho incomoda o mundo, incomoda as pessoas, porque a natureza do ser humano é o pecado, é contrariar a vontade de Deus, é fazer tudo aquilo que desgosta ao Senhor. E as autoridades começaram a perseguir os discípulos naquela época, logo que Jesus partiu, eles começaram a pregar o Evangelho, começaram a cumprir as ordens de Jesus, que Jesus disse que era para orar pelos enfermos, ressuscitar os mortos, curar os enfermos, expulsar os demônios, e Jesus garantiu autoridade a eles, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Jesus não só os incumbiu, como capacitou a sua igreja com a autoridade do Espírito Santo para anunciar o Evangelho. E as autoridades daquela época, bem como algumas autoridades da nossa época, perseguem o Evangelho, perseguem, condenam os ensinamentos que Jesus passou, que ele nos deixou. Tanto que nós vemos aqui no capítulo 5 do livro de Atos dos Apóstolos, no versículo 28, as autoridades, surpreendendo Pedro e alguns discípulos, chamaram eles diante deles e disse: não vos admoestamos expressamente que não ensinasseis esse nome? Quer dizer, eles chamaram eles: nós não falamos para vocês pararem de pregar o Evangelho, não anunciar o nome de Jesus, não passar esses ensinamentos adiante? E disseram: e eis que vocês encheram Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem, porque eles queriam se isentar da culpa, da responsabilidade de terem condenado Jesus, quando foram eles que condenaram, E, porém, Pedro e os demais discípulos, respondendo a essa questão, os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que obedecer a homens. Versículos 28 e 29 do capítulo 5 de Atos dos Apóstolos. Mas por que será que o Evangelho confronta e incomoda tantas pessoas? Por que será que os ensinamentos de Jesus são repudiados, não são aceitos? Porque o mundo, a natureza humana, é para pecar, é para se distanciar de Deus, fazer as coisas que tem vontade de fazer, sem seguir os ensinamentos de Jesus. Os ensinamentos do Senhor Jesus, suas doutrinas, seus mandamentos são santos e são a condição de obediência ao Senhor,
que nos coloca na presença de Deus, que nos traz comunhão com o Senhor. Para isso, Jesus morreu na cruz do Calvário, para nos trazer redenção, para nos justificar dos nossos pecados, né? Então, o Evangelho não é bem aceito pela grande maioria, que as pessoas que aceitam o Evangelho são pessoas que foram transformadas pelo sangue de Jesus, que foram alcançadas pelo poder de Deus, que abriram o seu coração para receber a salvação de Cristo, tiveram as suas vidas transformadas pelo poder de Deus, né? Por isso que nós vemos essa palavra, onde as autoridades daquela época, como algumas autoridades em alguns países da nossa época, do momento atual, recentemente ouviu-se notícias de pastores que foram presos, perseguidos, foram presos num determinado país por pregar o Evangelho. Por quê? Porque o Evangelho é perseguido, o Evangelho não agrada a condição humana, o Evangelho tem doutrinas e ensinamentos que o Senhor Jesus nos passou e que incomodam o mundo, porque o mundo quer viver à sua maneira e o Evangelho vai de encontro ao mundo, vai ao contrário da rota do mundo, dos ensinamentos do mundo. Nós precisamos escolher a quem nós queremos servir. Temos que ter a posição que Pedro e os discípulos tiveram quando responderam às autoridades que chegaram para eles e disseram: nós dissemos para vocês, ordenamos, demos ordem expressa para que vocês não falassem mais o nome de Jesus, não pregassem mais o Evangelho, não ensinassem mais essas doutrinas, e vocês encheram Jerusalém dessa vossa doutrina, desses vossos ensinamentos, do nome de Jesus. E Pedro respondeu autoritariamente, porque ele tinha autoridade do Espírito Santo de Deus, ele disse: mais importa obedecer a Deus do que obedecer a homens. Ou seja, nós vamos obedecer a ordem do Senhor, vamos pregar o Evangelho, vamos anunciar o nome de Jesus, que mais importa obedecer a Deus do que obedecer a homens. Será que no nosso coração arde esse desejo de pregar o Evangelho, de enfrentarmos as controvérsias, de enfrentarmos aqueles que nos desafiam, nos desacatam, as autoridades que um dia vão chegar nos proibir de pregar o Evangelho? Agora, a pregação tem que ser do Evangelho. O Evangelho é anunciar boas novas. O Evangelho é anunciar Jesus como Salvador. É explicar o plano da salvação, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu, ofereceu, entregou o seu Filho unigênito Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Hoje prega-se muitas coisas, mas a verdadeira pregação é a pregação que anuncia o nome de Jesus, anuncia o Evangelho, as verdades, os ensinamentos bíblicos, aquilo que Jesus nos ensinou, nós vamos passar adiante. Então, mais importa obedecer a Deus do que a homens. Mais importa obedecer a Deus do que qualquer autoridade humana. Essa foi a coragem dos apóstolos e eles pagaram um preço muito alto por isso. Muitos foram jogados no Coliseu Romano, pagaram com as suas vidas, derramaram seus sangues, famílias inteiras foram dizimadas ali naqueles festins macabros, onde eles eram devorados por feras, eram assassinados aos olhos da população ensandecida, mas obedeceram a Deus até o fim. Será que nós estamos dispostos, nós estamos revestidos? Por isso que nós precisamos orar, por isso que nós devemos nos consagrar ao Senhor, para podermos pregar o Evangelho e levar essa palavra da salvação a toda a criatura. O nome de Jesus é precioso, precisamos anunciá-lo, precisamos anunciar o Evangelho verdadeiro que salva, que resgata o homem e a mulher do pecado, transforma a sua vida pelo poder de Deus. E agora nós vamos orar, nós precisamos orar, nós somos Igreja de Cristo, precisamos orar. Eu vou orar por você e convido que você ore junto comigo nesse momento, orando pela sua família, pelo seu lar, por suas necessidades, pelas causas que você tem que apresentar diante de Deus. Vamos orar, buscar a presença do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Talvez haja alguém enfermo na sua casa,
que precise ter a sua saúde restaurada, que essa oração leve até você, até o seu lar, até a sua família, as mais ricas e preciosas bênçãos de Deus. Amém? Se você puder, feche os teus olhos, incline a sua cabeça e vamos orar. Se você não puder, estiver no seu trabalho, na rua, com fone de ouvido, mas diga o seu coração a Deus e receba a bênção do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém? Santíssimo, eterno, bendito e soberano Deus, Tu nos enviaste a esse mundo, Senhor, com uma missão, como igreja Tua, a pregar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, anunciando a salvação que Tu mesmo providenciaste a toda a criatura. Senhor, eu oro por esta vida, por esse homem, por esta mulher, por esse jovem, esta criança, esse ancião, essa anciã, que ora comigo agora pedindo a Tua bênção, Senhor. Ó Deus, visita este lar, visita essa família aqui representada por essa pessoa. Em nome de Jesus, se houver alguém enfermo, doente, com a sua saúde debilitada, sob tratamento médico, em nome de Jesus eu te peço, estende as Tuas mãos de milagre, as Tuas mãos de poder. Alcance esse lar, alcance essa vida, alcance essa situação que essa pessoa está passando, mas dá a Tua bênção, resolva o problema, cura a enfermidade, liberta de todo mal, porque nós oramos em nome do Senhor Jesus, pelo poder do Teu Espírito Santo, para a honra e glória do Teu nome, do Teu santo reino. Amém, Jesus. Amém. Deus te abençoe, Deus te guarde, um grande abraço. Eu sou o pastor Paulo Ivair-Esper, pertenço ao Ministério Cristão Alfa e Ômega, que se localiza em Alphaville, Barueri, São Paulo. Deus te abençoe, mais uma vez um grande abraço e nos permitindo, Senhor, até a próxima.